Não se vislumbram eleições gerais no país para breve, por não ser o tempo estabelecido pela Constituição. Igualmente, não se vislumbram eleições no partido, por não ter chegado o momento estabelecido pelos nossos estatutos. A política é um jogo e, como em qualquer jogo ou competição, só vencem as equipas cujos jogadores ou atletas se submetem à organização e disciplina do coletivo e respeitam as regras do jogo e a orientação da equipe técnica. Ninguém começa o jogo sem ouvir o apito do árbitro. Ninguém inicia a corrida de atletismo sem ouvir o tiro de partida, sob pena de ser desqualificado e prejudicar a equipa. Bem, constitucionalmente, cabe ao Presidente da República, de sua voz, e uma vez as consultas feitas, convocar as eleições gerais. Isto está claro na nossa Constituição. Portanto, aqui é preciso dissipar um primeiro equívoco. No MPLA, portanto, na nossa organização, a convocatória para as eleições internas do Congresso não é da competência do seu presidente. Compete ao Comitê Central do Partido convocar o Congresso. É assim que está estabelecido nos nossos estatutos. Bom, um segundo equívoco podemos aqui elencar, diz respeito aos direitos constitucionais. Tanto no âmbito dos direitos constitucionais, civis e políticos dos cidadãos, todos têm o direito de eleger e serem eleitos para qualquer cargo, e qualquer um pode aspirar ao mais alto cargo do país ou do partido em que milita, se entender que reúne os requisitos exigíveis e que as condições do país o justifiquem, que justifiquem essa pretensão. Portanto, é legítimo que o cidadão, uma vez reunidas as condições e os requisitos, possa aspirar a um cargo mais alto e o mais distinto cargo do país ou do seu partido. E nós, os militantes do MPLA, também gozamos desses direitos. Ninguém nos pode coartar o direito de gozar desta prerrogativa que a própria Constituição nos confere. Portanto, há um terceiro equívoco que também posso aqui elencar e dar nota, é que a decisão para esta pretensão de se candidatar é individual, não é? E não depende do presidente da organização, nem de qualquer um dos seus organismos. A decisão de um cidadão candidatar-se a um determinado cargo é uma decisão de consciência, é unipessoal e uma vez publicamente declarada, se dá o nome de pré-candidatura. Portanto, a pré-candidatura não é menos do que isso. É a intenção, a decisão de um cidadão, no gozo dos seus direitos constitucionais e partidários, estatutários, poder-se declarar interessado no cargo. E é isso que nós damos o nome de pré-candidatura. Portanto, esse declarante é designado pré-candidato e ele, enfim, tem todo o direito de gozar desta condição, realizando os seus trabalhos preparatórios. Portanto, há um outro equívoco que eu também gostaria de dar nota, que é que diz respeito à arbitragem. Portanto, não havendo arbitragem nesta decisão, porque é uma decisão individual, é uma decisão unipessoal, que tem a ver com a própria consciência do militante. O cidadão, não é, livre, reunirá todas as condições que os estatutos lhe obrigam, administrativas, técnicas, numéricas, enfim, para que em tempo determinado pelos próprios estatutos ele possa apresentar a sua decisão em candidatar-se junto de uma comissão criada para efeito. Portanto, é assim que está estabelecido no nosso estatuto. No nosso MPLA, no nosso glorioso MPLA, nós damos o nome de subcomissão de candidaturas. É uma subdivisão da comissão eleitoral. É claro que aqui podem-se fazer alguns arranjos, mas até agora, pelo menos é isso que se passa no nosso partido.
É a subcomissão de candidaturas quem vai decidir se aquele pré-candidato reúne ou não condições para passar para a fase seguinte, que é a da candidatura. Portanto, também aqui, ao contrário do que muitos dizem, a candidatura não depende do presidente do partido. Depende da decisão da subcomissão de candidaturas, depois de ela verificar se estão reunidos ou não os requisitos estatutários exigíveis. Portanto, esse processo terá lugar, no nosso caso, depois da convocação do Congresso, isso em 2026, mas isso também não impede que o pré-candidato, aquele militante livre que tem essas pretensões políticas legítimas, possa iniciar as suas tarefas preparatórias e o quanto antes o fizer, melhor. Vamos ter uma candidatura com melhor qualidade, com dados mais precisos, com consultas feitas a pessoas que têm determinado tipo de informação ou dados. Portanto, vamos ter um colégio de candidatos, não é, com candidaturas do mais alto nível. E para isso é necessário sempre algum tempo. Há um outro equívoco, que é o seguinte, é que uma vez apurados os candidatos, não é, depois da pré-candidatura, ele assume a condição ou ganha a condição de candidato, 15 dias depois inicia a campanha eleitoral. É uma campanha eleitoral interna, isso também está estatuído entre os candidatos, campanha que só termina 45 dias antes do Congresso, antes da realização do evento. Portanto, também aqui o presidente do partido nada determina. É uma concorrência livre e democrática. O presidente cessante não interfere, não intervém, ele é uma figura imparcial. Portanto, aqui há mais um outro equívoco que também gostaria de dar nota, que é o seguinte, é que o tal sinal de apito de partida para pré-candidatos não é dado por ninguém. Ninguém tem que dar o apito, ninguém tem que, enfim, determinar quem pode ou não pensar em candidatar-se. Portanto, isso é um exercício de consciência, como eu dizia, de consciência, e é unipessoal. Portanto, só depende do militante iniciar o processo com os seus camaradas, né, com aqueles que o apoiam, com aqueles que se revêem nas suas posições, nas suas ideias, no seu ideário que defende. E, portanto, o sinal de partida para esta apresentação definitiva da candidatura, depois, naturalmente, dele ter recolhido 5.000 subscrições, não é? Também não é dado pelo presidente do partido. Esse sinal, esse apito é dado por convocatória do Comitê Central. Portanto, e o apito final para a corrida ao cargo também não parte do presidente do MPLA, do presidente que é cessante. Esse apito vem da Comissão Eleitoral e é decidida finalmente pelos distintos delegados ao Congresso, que são eleitos nas bases e que venham participar do processo dessa festa da democracia para escolher o candidato que melhor reunir as condições para levar o partido adiante. Portanto, há aqui um equívoco que eu gostaria de dissipar, que tem a ver com esta última decisão relativamente ao candidato que deve avançar. Isto tem a ver com os delegados ao Congresso e é pelo sistema de maioria de votos. Maioria de votos. Portanto, isto é um processo democrático, isso não é um processo imposto por alguém. Não é imposto. Portanto, e o candidato vencedor, não é? Neste caso, pelos nossos estatutos, o candidato vencedor é depois reconfirmado cabeça de lista. Como? Através de uma deliberação do Comitê Central. O Comitê Central vai reunir-se, tendo já em mão os resultados, digamos, da eleição, não é? E o Comitê Central vai então deliberar este como o cabeça de lista. E este vai receber todo o apoio das estruturas do partido para concorrer em 2027. Ok? Então, estamos aqui a falar já de uma candidatura, não é, à presidência da República, em que ele vai participar com os demais candidatos dos partidos políticos, enfim, que estão registados no âmbito da lei dos partidos políticos e das eleições.
Portanto, eu espero ter dissipado alguns equívocos em torno do discurso do nosso atual presidente do partido, né? E gostaria de saudar os nossos putativos pré-candidatos e futuros candidatos e aproveitar e endereçar também votos de boa saúde para todos, para que possam cumprir com êxito esta ingente tarefa de preparação das suas candidaturas rumo à democracia interna. Nós precisamos de democratizar o nosso MPLA. E essa democratização tem que ser uma democratização de qualidade, em que os militantes se sintam livres, se sintam não só com deveres por cumprir, mas também com direitos a usufruir. E é isso que eu entendo que pode trazer um novo alento ao nosso partido, uma nova áurea política e um novo estado de ser dos nossos militantes.